A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos dão a honra, de estar conectados conosco. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live ao vivo, pelo Facebook. Também estamos adiantando ao vivo pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Privilégio, mais uma vez, nós estarmos prontos para ouvirmos Deus falar através da sua palavra. A palavra de ordem, do Senhor é obedecer o ide. Esta palavra, o Senhor Jesus Cristo falou para os seus próprios discípulos após ele ter ressuscitado. Estamos convidando você, meu irmão, minha irmã, a compartilhar os nossos vídeos, as nossas lives, para que outras pessoas também possam ouvir a mensagem da palavra de Deus. Nos alegra muito quando pessoas pedem oração, pessoas estão com problemas, pessoas estão necessitadas, e pela infinita misericórdia do Senhor, apesar das nossas poucas forças, dos nossos poucos recursos que temos, procuramos ajudar. Temos trabalhado incansavelmente no recolhimento de alimentos, de roupas, móveis usados, cobertores, para que possamos, nesse tempo de inverno frio, ao menos aquecer e ajudar algumas famílias menos favorecidas. Você que tem no coração aí de fazer a obra missionária, nos ajude, Nos ajude. Envie também a sua contribuição. Nos ligue dizendo, pastor, temos aí roupas, temos aí calçados, temos aí alimentos, temos móveis aí, Principalmente as pessoas que moram aqui no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, nos ajudem, porque nós precisamos mais que nunca ajudar também outras famílias. De nada nos adianta ocuparmos os púlpitos, os altares das igrejas, falar de amor, falar de paz, falar de salvação, falar que Jesus os ama, se também nós não encostarmos o ombro para ajudar. Então, adianta ali no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir, Também se conecte conosco na nossa rádio Cristo Vive FM, assista a nossa programação, ouça a nossa programação, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Vou passar novamente o nosso número do WhatsApp para que você possa fazer o teu pedido de oração. Da área 51, que é Rio Grande do Sul, nosso telefone 99690 7536. E aqueles que podem nos ajudar, enviando também. Eu não gosto de pedir nada, não gosto de cobrar nada, nunca cobrei, mas precisamos de recursos para poder comprar leite, alimentos, algumas coisas que faltam para ajudar as pessoas. Temos recebido muitas ligações de muitas pessoas, temos levado aquilo que nós podemos, mas precisamos. Tem muitas mamães grávidas, outras tem nenenzinhos pequenos, precisam de fraldas, precisam de leitinho para as crianças, precisam de roupinhas para as crianças, E hoje mesmo estaremos saindo para suprir as necessidades de algumas pessoas,
para ajudar naquilo em que nós podemos. E você, se puder, nos envie a tua oferta, né? Envie a tua oferta para que possamos ajudar as pessoas menos favorecidas. Porque os altares estão cheios de ídolos, de grandes cantores, grandes cantoras famosas, grandes e ilustres pregadores, que têm cobrado fortunas, né, por alguns momentos que se dizem passar na presença de Deus, mas quando chega na hora de estender a mão para ajudar os menos favorecidos, eles nem parecem que são irmãos, eles nem parecem que conhecem o segundo mandamento, que é amar o próximo. Tem muitas pessoas rejeitando o próximo, menosprezando o próximo. E não é isso que Jesus nos ensinou. Estamos aqui, então, pela graça e a infinita misericórdia do Senhor, indo até os lares, indo até as famílias, né? Levando ao menos um pouco, daquilo que nós podemos ajudar o nosso próximo. E nós vamos para uma palavra agora de manhã, neste momento em que é propagada por muitas pessoas, decorada no coração de muitas pessoas que têm conhecimento da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Temos nos encontrado com muitas pessoas e quando nós vamos falar da palavra, elas já dizem que conhecem, elas já dizem que sabem, elas dizem que já foram crentes, elas dizem que já serviram a Jesus, mas por uma decepção, por algo que nos convém, não nos convém muitas vezes relatar que temos ouvido, as pessoas se afastaram de Jesus. As pessoas não tiveram força suficiente para continuar na caminhada de fé. E isto nos entristece, porque acaba Jesus perdendo ovelhas, acaba Jesus perdendo almas que o serviam, sem ter ele culpa alguma. Jesus não tem culpa daquilo que os homens fazem, Jesus não tem culpa daquilo que os homens dizem, Jesus não tem culpa daquilo que os homens prometem e não cumprem. Porque dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia Sagrada, tudo que Deus prometeu para nós, Ele só não cumpre se nós sairmos fora do propósito. E aqui na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, a palavra santa, a palavra de ordem, nos diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17, que é o versículo subsequente, nos diz então assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Iremos meditar nesta manhã sobre estes dois versículos. Quando Deus envia seu Filho unigênito ao mundo, Ele não olhou para a classe religiosa, Ele não olhou para o status da pessoa, Ele não olhou se a pessoa era boa, era má, Ele não olhou
para as circunstâncias da vida da pessoa para julgar. Ele simplesmente amou. Quando a Bíblia diz que ele amou ao mundo, não quer dizer que ele amou as coisas do mundo, ele amou as pessoas, os seres humanos que moravam, que estavam, que viviam neste mundo. E o seu amor foi tão grande que ele deu o que ele tinha de melhor. O seu Filho unigênito, Jesus Cristo, estava ao seu lado no céu, sendo adorado pelos anjos. A segunda pessoa da Trindade, Filho de um Deus Altíssimo, poderoso, santo, e Deus, olhando para a humanidade perdida, olhando para a humanidade que estava prestes a ser condenada por toda a eternidade, Deus projeta um plano, arquiteta um plano de salvação e de redenção para a humanidade. E ele, no seu projeto de grande amor que ele tem para com o ser humano, do grande amor que ele teve para com toda a humanidade, como grande Deus poderoso, diz ele, eu preciso reverter esta situação. Eu preciso de ter misericórdia destas pessoas em que o diabo, em que Satanás, que foi jogado para a terra, o escravizou a cada um, escravizou a cada pessoa e elas estão perdidas. A Bíblia chega a dizer que nós andávamos como ovelhas desgarradas sem pastor. A humanidade estava perdida. A humanidade estava desorientada. E Deus arquiteta um plano de salvação e de redenção. Enviarei o que eu tenho de melhor, enviarei o meu Filho unigênito. Mas era para que o povo recebesse o Filho de Deus de braços abertos. Era para que o povo recebesse o Salvador, o meigo nazareno, Jesus Cristo, com grande amor. Porque ele veio para salvar. E antes mesmo com que ele viesse ser gerado no ventre de Maria, antes em que José e Maria tivessem casados, eles eram noivos, estavam prestes a casar. E Deus fala com Maria e diz que do ventre dela nasceria o Salvador do mundo, seria gerado através do Espírito Santo, para a redenção de toda a humanidade. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que ela se acha grávida do Espírito Santo. E quem gostaria, como esposo ainda prestes a ser esposo, a olhar para sua futura esposa e a vê-lo que estava grávida, sem eles ao menos ter casado e sem eles ao menos ter relacionamento. Ele quis a deixar Maria só e quis fugir. Mas Deus fala com José e diz, José, não temas em deixar a tua esposa, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É o meu filho que está vindo à terra, sendo gerado dentro do ventre de uma mulher simples e humilde, serva do Deus Altíssimo, para a redenção de toda a humanidade. E ela estando grávida,
Diz a Bíblia Sagrada que eles procuraram um lugar. Ela iria ganhar a Jesus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. E ele sai então, porque eles não eram casados, eles não tinham casa própria ainda. Eles precisavam de um lugar para se hospedar. Eles precisavam de uma hospedaria. Mesmo antes de Jesus vir à terra, poderia ser bem recebido, mas ele já foi rejeitado antes mesmo de nascer, antes mesmo de vir a este mundo. O projeto arquitetado do nosso grande Deus para redimir esta nação, esta população, o povo mundial da terra, no coração de Deus, era de amor. No coração da humanidade, era de rejeição. Esta palavra vai de encontro com muitas pessoas que estão rejeitando a Jesus Cristo. Ele quer fazer morada nos corações. Ele quer adentrar em muitos corações. Ele quer habitar em muitos corações. Ele quer adentrar em muitos lares, mas ele não está sendo bem recebido. E diz a Bíblia, então, que José e Maria batiam nas portas das casas, pedindo um abrigo, e ele dizendo assim: olha, a minha esposa está grávida, e nós precisamos de uma noite para pernoitar, porque ela vai gerar e ganhar um filho, o Salvador do mundo. E as pessoas diziam: olha, nós estamos com visitas, a nossa casa está cheia, nós não temos lugar. E assim batiam de porta em porta. Não existe coisa pior na face da terra em que ser rejeitado, em que um pai de família, uma mãe grávida, precisar de um lugar sequer para passar uma noite e ganhar um filho. Não ser bem recebido, não ser bem recebida. E foi isso já antes que o grande amor de Deus para com a humanidade, para trazer a salvação. As pessoas já o rejeitaram antes mesmo de nascer. E diz a Bíblia que o único lugar com que eles encontraram foi numa manjedoura, numa estrebaria de animal. E ali nasceu o nosso grande Salvador. Ali nasceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste sinal e nesta palavra que Deus toca no meu coração para dizer: por que tanta mordomia? Por que cobrar tão caro para ministrar a palavra? Por que cobrar tantos cachês tão caro para dizer que estão louvando e adorando a Deus, se ele, com simplicidade, sendo o Filho de Deus, descendo do céu para a terra, ele nasceu em uma humilde manjedoura? E ladrões do evangelho, usurpadores da fé, que estão cobrando absurdos. Aonde está a humildade? Aonde está a simplicidade? Será que não conhecem a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que ele nasceu em uma estrebaria de animal? Será que não dá para nós olharmos para dentro da Bíblia Sagrada e pelo menos entender e aprender que Deus, aleluia, fez isso para provar a humanidade? E nós lemos aqui: porque Deus amou, isto se chama amor ágape, amor verdadeiro, amor sem moeda de troca, amor incomparável. Este é o amor ágape. Ele não olhou para a situação, ele não olhou para as pessoas na sua incredulidade, ele não olhou para as pessoas nos seus pecados, ele olhou com amor para as almas das pessoas. E hoje, muitos que dizem amar ao seu próximo e amar a Deus estão menosprezando ao seu irmão. Quem é o seu próximo? É o seu vizinho ao lado.
é o seu parente, é o seu inimigo que você passa ao lado dele e vira o rosto, que odeia o seu vizinho, que odeia seu irmão. E será que não dá para entender que o Evangelho é simples para que nós venhamos a entender e a compreender? E saber que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, a toda a população mundial. De tal maneira ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele, diz a Bíblia Sagrada, não será confundido. Essa palavra de ordem, nós temos que observar. Será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Será que nós estamos retribuindo a Deus o seu grande amor que Ele tem tido para conosco? Será que Deus tem se agradado daquilo em que as pessoas que se dizem ser religiosas estão fazendo para com o seu próximo? Será que estão suprindo as necessidades dos mais humildes, das pessoas carentes, ou estão passando de largo, como nós vimos no Evangelho de Lucas? Aquele pobre homem que descia de Jerusalém para Jericó. Aqui simboliza Jerusalém, a casa de Deus. A pessoa estava na casa de Deus, mas ela resolveu descer, resolveu sair, e quem sai de dentro da casa de Deus vai pagar um preço muito caro, porque o diabo vai assaltar no caminho. A Bíblia diz no Evangelho de João 10:10 que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, e à beira do caminho ele foi assaltado pelos assaltantes, pelos salteadores, e descia um sacerdote. Quem era sacerdote? Um pastor, que se dizia cuidar da obra do Senhor, cuidar das ovelhas, mas ele passou de largo. Muitas lideranças hoje estão passando de largo. Tu pede as coisas, mas eles estão ricos, eles querem riqueza, eles querem fama, eles querem grandes templos, grandes movimentos. Eu nunca vi tanto movimento, é movimento tal, e é movimento tal, e é movimento tal, e as pessoas morrendo de fome, morrendo de frio, nas portas muitas vezes, até dos templos das igrejas. E aonde está o amor para com o seu próximo? Queridos, uma palavra dessa muitos não gostam de ouvir, porque é uma palavra que vai exortar, que vai tocar no sentimento, vai tocar na alma, vai tocar no ego das pessoas. É movimento para gastar milhares de dinheiro, para pessoas que querem fama. Estão deixando de adiantar nos becos e nos valados, pessoas desprovidas, pessoas no Rio Grande do Sul, no Brasil, passando fome, passando necessidade, pessoas sem uma casa para morar. E aí? E aí? Templo cheio, contas bancárias cheias, muito dinheiro, venha para cá e traga isso, traga aquilo, traga aquele outro. E aí? E o nosso próximo, como fica? Aí passa aquele sacerdote, passa de largo, Jesus. O sacerdote era para parar. O sacerdote era para parar, ele era um líder religioso da época. Mas passou de largo. Tem muitas pessoas passando de largo, menosprezando o seu próximo, menosprezando o necessitado. E diz a Bíblia que logo em seguida também vinha um levita. Levita, Jesus. Os levitas que te adoravam no templo, que adoram dentro da igreja, que estão adornados no templo. Dentro da igreja são crente, dentro da igreja são religiosos, fora da igreja não são nada, fora da igreja são mundanos, são igual a qualquer um.
Se for dentro da igreja, conhece eles, mas se for na rua, tu não sabe quem é. Porque não tem caráter, não tem amor ao próximo. Porque na rua são igual a todo mundo, não tem luz para brilhar. A luz que brilha tem que ser a diferença. Como é que você está sendo reconhecido lá na rua? Como é que você está sendo reconhecida, meu irmão, minha irmã, lá onde você anda? Como um servo? Como uma serva? Como um sacerdote que passa direto? Engravatado, engravatada? Como um levita que diz que adora no templo, mas na rua não adora ninguém, não ama ninguém. E aí diz a Bíblia que vinha um samaritano. Samaritano não cuidava de ninguém, não cuidava de templo, não tinha status, não tinha fama, mas diz uma palavra de ordem. Ele parou e ele se compadeceu. Sabe qual é a palavra de ordem que precisa nessa geração? Compaixão. São pessoas que não têm compaixão, pregam bonito, cantam bonito, mas não têm compaixão. Tem dinheiro, tem fama, tem seguidores, mas não tem compaixão. E sem compaixão de nada nos adianta. E diz a Bíblia que o samaritano para e teve compaixão, untou com óleo, com azeite e levou para uma hospedaria. E lá diz a Bíblia que ele pagou 2 denários lá e deixou pago 2 denários. E foi para uma caminhada de fé. E disse para o hospedeiro da hospedaria: quando eu voltar, se algo este homem tiver gastado a mais, eu te pagarei. Aqui nesta parábola do bom samaritano tem a simbologia do nosso Jesus Cristo, que parou e que vai parar para atender o necessitado. E quando fala dos 2 denários, fala de 2000 anos, nós estamos nos 2000 anos. Quando eu voltar, ele está dizendo, eu estou voltando. E Jesus não deve nada para ninguém, não vai dever nada para ninguém, nunca deveu nada para ninguém. A hospedaria pode simbolizar a igreja. Dentro da casa dele, fica aí, meu filho, fica aí, meu servo me servindo. E quem é que tem parado na caminhada de fé para ajudar o seu próximo caído à beira do caminho, caído à beira da estrada? Mas sabe o que é que eles dizem? Esses falsos profetas, essas falsas lideranças, ninguém mandou sair da presença de Deus, ninguém mandou sair da igreja. Que se rala, vai pagar o preço. É assim que Jesus mandou fazer. E você conhece o Evangelho? Ele não te amou? Ele não ofereceu o filho dele em sacrifício por tua vida? Por que que também tu não oferece teu sacrifício para salvar o teu irmão, para salvar o teu vizinho, para salvar o teu amigo dessa situação em que está vivendo? O que que a Bíblia diz? No livro aos Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quantos estão passando de largo? Se for botar no calendário de alguns lugares aí, é festa A, festa B, festa C, festa de aniversário, festa do coral, festa do ciclo de oração, festa de ano, e festa disso, e festa daquilo, e a vigília tal, e a vigília tal, e assim eles vão indo gastando, e vão indo gastando, e vão indo gastando, e os miseráveis morrendo de fome. Aonde irá parar essa geração? Geração que quer se mostrar, geração que quer aparecer, quer estar na vitrine. E Jesus nunca precisou estar na vitrine, nos palácios, não. Diz a Bíblia que aonde ele andava, seguia uma grande multidão de cegos, mudos, aleijados, paralíticos, e ele curava a todos. Quem está disposto agora a ir para a libertação das vidas, das almas das pessoas,
Quem está disposta agora a deixar a louça, a comidinha para fazer, a sua casa para limpar e adentrar no beco e no valado e dizer: eis aqui, estamos aqui gritando, como diz o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, tocai a trombeta, tocai a buzina em Sião, alertai a todos os moradores da terra. Tocar a trombeta, tocar a buzina, significa adiantar nos becos e nos valados, evangelizar, pregar a palavra de ordem, levar o evangelho. Mas não estão muito preocupados com isso, não. É pobre? É a mão de Deus pesando. Não tem o que comer, está passando fome? É miserável. Não, meu irmão. Não é assim que funciona a Bíblia Sagrada. Amar o próximo é como se nós fizéssemos uma moeda de troca, como se nós viéssemos a nos colocar no lugar desta pessoa. Eu me coloco muitas vezes no lugar de algumas pessoas. Eu era ébrio, eu era alcoólatra. Muitas vezes caído pelas calçadas, e ele me alcançou com um olhar de misericórdia. Ei! Vai tirando teu terninho, a tua gravata aí, rapaz. Teu sapatinho bico fino, lustradinho aí, porque não queres pisar, né? Na areia, no barro, né? No pó não queres pisar, Só queres altar, queres fama. Quanto é que é para pregar lá na igreja? Quantos membros tem? 3 mil real, 4 mil real, 5 mil real, senão não vou. Ladrões do evangelho, usurpadores do evangelho. Que amor é este? É amor ao dinheiro, é amor à fama e não amor ao seu próximo. Deus falou no Antigo Testamento, exortando o povo, através tanto do profeta Ezequiel, como do profeta Jeremias, como o profeta Isaías: eu já estou cansado das vossas festas solenes, dos vossos cultos solenes, pensando que estão me adorando. Já estou cansado, disse Deus, das vossas ofertas. Nem recebo, nem quero essas ofertas de sacrifício de vocês. Não, já estou cansado. Deus já anda cansado com alguns tipos de pessoas que dizem que estão adorando Ele. Estão adorando nada, irmão. Estão vivendo não por amor, estão vivendo pela ganância do dinheiro. E disse Pedro na sua epístola que nos últimos tempos o evangelho seria uma grande fonte de lucro. E muitos estão deixando a vida secular de pregadores, de cantores, para entrar para dentro do evangelho por causa do lucro. Está dando lucro. Está dando fama, estão ganhando dinheiro. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos o evangelho seria uma grande fonte de lucro. Mas Deus julgará a cada um. O Senhor Jesus Cristo sentará no seu trono e vai perguntar para cada um: qual foi o dia que eu cobrei? Qual foi o dia que os meus discípulos cobraram para pregar, para cantar? Pastor, mas a Bíblia tem um versículo que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Salário é para sobreviver e não para enriquecer ilicitamente. Traga, coloca dentro do teu envelope o que tu tem de melhor. Eles querem usurpar, eles querem te levar o que você tem, muitas vezes o pouco que você tem. Que Deus venha ter de misericórdia desta geração. Porque o Senhor Jesus Cristo, na sua humildade, na sua simplicidade, diz a Bíblia que ele não usurpou em querer ser igual a Deus quando ele esteve aqui em forma de homem. Mas ele se humilhou, ele se esvaziou, aleluias. Ele se esvaziou. Ele poderia dizer muitas vezes: eu faço o que eu quero porque eu sou filho de Deus. Não! Ele se chamou filho do homem.
Quando ele falou ali, filho do homem, porque ele também era filho do homem. Ele desceu do céu à terra para mostrar para a humanidade a sua simplicidade. Mas hoje, na simplicidade não dá para andar, né? Dentro de uma igrejinha simples, humilde, com meia dúzia de pessoas adorando a Deus, eles é lá do bairro, é lá do beco, são os pobres, são os desprovidos. E vamos aprender sobre a igreja de Filadélfia, gente. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, material, pobre, miserável espiritual. E a igreja de Filadélfia é uma igreja humilde, uma igreja simples. Ao contrário da igreja de Laodiceia. Eu sou rico, tenho fama, não preciso de nada. E Deus diz através do seu Espírito: és pobre, miserável, inútil, te peço que vais comprar ao que te vende. Óleo, unção. Não adianta, irmãos. Nós estamos dentro de grandes lugares, onde a soberba e o orgulho habita, onde não tem a simplicidade, onde o Espírito Santo não tem lugar para habitar. Deus já está cansado, sabia? Deus já está cansado. E por isso Deus está tão irado que está mandando peste, terremoto, água, chuva, deslizamentos, muitas coisas, porque Deus não aguenta mais essa geração. O coração de Deus está triste com essa geração. E nunca vi uma geração tão incrédula. Geração que só pensa na riqueza, só pensa na fama. E a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Aonde é que está o teu tesouro? Está nas coisas daqui da terra, nas coisas materiais, ou está nas coisas do céu? O meu coração está nas coisas dos céus. Não estou preocupado com riqueza aqui na terra, porque a maior riqueza que Ele já me deu aqui na terra é a minha salvação, perdão dos meus pecados e o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não adianta estar com o seu nome escrito nas placas, nos telejornais, nos grandes canais, se o nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Muitas pessoas ficarão decepcionadas, pensando que por ter tantos seguidores, pensando por ter tanta riqueza, pensando por ter pisado nos grandes palcos, ser idolatrado por muitas pessoas, terão um grande galardão. Não receberão nada de recompensa, porque a sua recompensa, diz a Bíblia, eles já ganharam aqui nesta terra. E sirva a Deus com sinceridade. Sirva a Deus com fidelidade. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos deram a honra de estar junto conosco, né? Os nossos irmãos ali, a nossa missionária irmã Márcia, que nos acompanha, Deus abençoe, né? Também a nossa irmã Anália Siqueira, que está nos acompanhando nessa live, que Deus abençoe, né? Que Deus venha abençoar a irmã Cícera Rocha também, que Deus abençoe demais irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos dão a honra. Que Deus venha nos confortar o nosso coração. Você, meu irmão, minha irmã, diz: olha, eu tenho sofrido tanto, eu tenho lutado tanto, pastor. Mas é assim, o evangelho é da luta mesmo. O Senhor Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Nós queremos orar por você agora. Queremos ministrar a bênção sobre a tua vida agora. No teu lar, na tua família. Ore por nós. Ore por nós. Já vamos hoje preparar coisas, alimentos, roupas. Vamos preparar ali cobertores para levar para pessoas que nos pediram. Crianças passando frio. Perdi o sono pela madrugada. Me virei de um lado para outro e agradeci, papai, de Senhor.
Eu estou aqui debaixo das minhas cobertas, no quentinho. Mas tem crianças passando frio. Tem crianças que não têm um leitinho para tomar, papai. Tem crianças que não têm o calçadinho para botar no seu pé, papai. E eu vou ter que providenciar. Eu vou ter que correr atrás, papai. Eu vou ter que levar ainda hoje, não é para amanhã. E, meu irmão, aquilo que você tem para fazer hoje, faça hoje. Porque o amanhã poderá ser tarde demais. E não dê uma de religioso e nenhuma de religiosa. Acolha o teu irmão. Acolha a tua irmã. Acolha ao necessitado, sem olhar que tipo de pessoa é. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Oramos. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, chegamos na tua presença e queremos te agradecer por esta grande oportunidade, Senhor, desta palavra exortativa, Senhor. Eu sei que muitas pessoas irão ouvir, Senhor. Muitas pessoas assistiram e muitas pessoas ainda irão assistir, Senhor. E o teu Espírito vai tocar em seus corações. Para que elas venham muitas vezes, Senhor, repartir aquilo que elas têm. Tem pessoas com guarda-roupa cheio de roupa, mas elas não se desfazem. Tem pessoas que têm muitos pares de calçado, Senhor, que elas poderiam distribuir, Senhor, mas elas não distribuem. Tem pessoas que estão recheadas de contas bancárias, Senhor, mas elas não vão levar nada no caixão. Toca nos seus corações, para elas fazerem a obra assistencial, para elas ajudarem o seu próximo, Senhor, para elas se compadecerem, Jesus, do seu próximo. Paizinho querido, aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa, Senhor, que não tem alimento para dar para seus filhinhos, dá vitória. Levanta homens, mulheres, jovens e crianças, dotados de sentimentos, que amam verdadeiramente as almas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, dá-nos vitória, dá-nos graça, nos ajude, Paizinho. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e todos digam amém, não se esquecendo, meus irmãos, de se inscrever lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, está lá os nossos vídeos, né? As nossas lives também estão lá, e não esqueçam também de pedir, né, o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, e também a nossa live ao vivo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.